Boa tarde, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou, mandando aquele beijo no seu coração. Vamos lá, rapidinho. Pega o seu livro de ciências e a gente vai começar na página 47. Hoje nós vamos aprender sobre o solo e sobre a água. Então, primeiro nós vamos começar sobre o solo, na página 47. É um solo que todos nós pisamos. Ele é a parte da terra onde também crescem as plantas e vivem muitos animais. Quando o solo é rico em elementos que permitem o desenvolvimento das plantas, é denominado solo fértil. Então, o solo bom é um solo fértil. Do solo, a planta tira a água e os sais minerais. Os solos férteis são ricos em micro-organismos. O que são micro-organismos? São as bactérias e os fungos. E matéria proveniente dos seres vivos. Além disso, animais como as minhocas e as formigas cavam galerias formando mais arejado e contribuindo com sua fertilidade. Olha só que legal. Sobre ele, vivemos e retiramos os elementos necessários à nossa vida. É também no solo que nós retiramos os elementos que compõem as construções das casas. Por exemplo, a argila, de que são feitos os tijolos, e as telhas, os minérios que compõem o cimento, o ferro, que prepara as estruturas. No solo, há muitos tipos de rochas, olha só que legal, das quais retiramos alguns minerais. Há exemplo do ouro, do ferro e das pedras preciosas, como rubi, topázio, ametista, esmeralda, cristal, que são muito explorados pelo ser humano para fins comerciais. O ferro e outros minerais estão presentes em diversos objetos do nosso dia a dia. A partir da bauxita é produzido o alumínio. Olha só que legal. Ao longo do tempo, o desgaste natural das rochas, conhecido como intemperismo, provoca a produção dos solos. Quando percebemos tons de cores diferentes, é uma prova de sua formação a partir de rochas diferentes. Essas coisinhas que nós estamos falando, sobre o ouro, né, as pedras preciosas, a gente costuma conhecer muito no anel que a gente usa, né, no cordão, na pulseira, no brinco, né, a gente sempre tem um pedaço, né, dessa pedra preciosa em casa. Por isso que fala que eles são muito explorados pelo ser humano para os fins comerciais, que é o que o comércio, né, usa para vender, faz relógio. Talvez você tenha até uma peça dessa em casa. Poluição e conservação do solo. Assim como a água e o ar, o solo vem sofrendo com o lixo e a poluição. Olha só. Com o passar dos anos, produzindo lixo e jogando no meio ambiente, o ser humano tornou algumas áreas impróprias para plantações. Olha só. Aí o que ele fala? Que com algumas mudanças que o ser humano veio tomando, veio fazendo, alguns solos eles não conseguem. Você planta, mas ele não cultiva, não nasce mais. Aí ele fala, né, que o ser humano tornou algumas áreas impróprias para plantação, que é com essa questão, né, de jogar lixo e tal, e aí tem a conservação do meio ambiente. Aí ele fala no pedacinho rosa, erosão. O que é isso? Erosão é o processo de desgaste do solo causado pela água da chuva, rios ou mares, pelo clima, pela ação humana, dentre outros fatores. Então, são vários fatores que causam essa erosão no solo. Aí, aqui agora a gente vai ver o quê? A conservação do solo. Então, para conservar o solo, o homem deve evitar
Primeiro, as queimadas, além de danificar o solo, elas destroem seres vivos, como plantas e animais. Sem contar que a fumaça, ela tem assim, a gente inala a fumaça e aí ela também, né, causa um dano na nossa saúde, porque não pode. A derrubada das árvores, olha só, para evitar prejuízo ao meio ambiente é preciso fazer o reflorestamento, isto é, plantar árvores no lugar daquelas que foram derrubadas. Então, o que ele precisa? Para conservar o meio ambiente, o homem deve evitar duas coisas: as queimadas e a derrubada de árvore. Então, se eu derrubei a árvore, o que eu vou fazer? Plantar uma árvore nova no lugar. Saiba mais. Para prevenir o solo contra a erosão, é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando os desmatamentos, as queimadas e as construções em terrenos inclinados, como em costas de morros ou montanhas. Isso é muito importante. Agora a gente vai fazer a atividade na página 50. Número 1. Escreva o nome correto para cada descrição abaixo. Vamos lá. Letrinha A. Parte da terra onde crescem as plantas e vivem muitos animais. Então, onde que é isso? Onde que a gente vive? Anota aí. Letrinha B. Solo bom para o desenvolvimento das plantas. Como que eu chamo esse solo? Eu vou chamar ele de solo, que é o solo bom para o desenvolvimento das plantas. Letrinha C. Minerais retirados das rochas e pedras. Quais são esses minerais? Nós falamos lá atrás sobre eles, que a gente até costuma ter algum em casa, né? Volta lá. Número 2. Preencha a cruzadinha respondendo as questões. Letra A. Faz com que o solo fique desgastado. O que é isso? A gente falou várias vezes aqui sobre isso. Letra B. É um material usado para fabricar tijolo. O que eu uso para fabricar o tijolo? Também tem lá atrás e nós já conversamos sobre. Letra C. Parte da terra onde crescem as plantas e vivem alguns animais. Letra D. Exemplo de uma pedra preciosa encontrada no solo. Olha aí. Na questão anterior também tem o nome dela, hein? Fica a dica. Número 3. Marque um X na ação que contribui para a conservação do solo. Então tá. Agora a gente vai fazer um X na ação que contribui para a conservação do solo. Desmatamento, queimadas ou reflorestamento. Pensa aí e responda com calma. Aí agora, nós vamos para a página 51, nós vamos conversar sobre a água. A água, ela é essencial para a vida na Terra. Todos os seres vivos, os animais, os vegetais e nós, os seres humanos, são constituídos por água. Olha só. Ela é encontrada em muitos lugares: oceanos, mares, rios, lagos, lagoas, cachoeiras e dentre outros lugares. Na natureza, nem toda a água disponível está própria para o consumo humano. A água que bebemos deve ser fervida ou filtrada, ficando assim livre de micro-organismos que prejudicam a saúde. Vamos conhecer as várias formas de como podemos encontrar água. Vamos lá. Água potável é a água apropriada para o consumo humano, pois é uma água sem cheiro, sem cor, sem sabor e livre de micro-organismos. Agora, no quadrinho laranja, a gente vai ver o que é um micro-organismo ou micróbios. São seres minúsculos que podem estar presentes em vários ambientes. Nos alimentos, na água, alguns deles podem causar problemas à saúde, como diarreia e verminoses. Aí, a gente vai para a página 52 e a gente vai descobrir um outro tipo de água. Água doce
É a água que encontramos nos rios, nos lagos, nos poços. E quando fervida ou tratada, serve para tomar banho, cozinhar, lavar roupa. Próxima. Água poluída e contaminada. Olha só. É a água imprópria para o consumo humano, pois contém micróbios ou substâncias nocivas. O que é substância nociva? É a substância que vai fazer mal para mim e para você. Ela faz mal e você vai vir a ter uma diarreia, ou você vai ser atraído por uma verminose, e aí você vai tomar e você vai se sentir bem. E pode te levar ao hospital. Então você precisa ter muito cuidado. Água mineral. O que é água mineral? É a água que contém muitos minerais, também utilizada para beber e para cozinhar. Ela está presente em algumas áreas, perto das fontes naturais, como nascente de rios. É um tipo de água potável. Água salgada é a água que todo mundo gosta de se banhar no verão, não é isso? É a água encontrada nos oceanos e nos mares. Tem o sabor salgado e só pode ser usada para o consumo humano se for desalinizada. Se ela for dessalinizada, ela vai poder ser usada pelo ser humano. É utilizada para navegação e lazer, que é o que a gente usa. É aquela água que você vai lá para o Farol de São Tomé, para Gruçaí, ou para Tafona, né? Eu costumo ir a Santa Clara, gosto muito de Santa Clara, mas a água de Guaxindiba é melhor. Então, cada um tem a sua, né? O seu mar, o mar da sua preferência. No entanto, toda a água do mar, ela vai ser salgada. Tanto que quando você toma um caldo lá no mar e você engole um pouco da água, você te dá aquela sensação, né, de queimação, porque ela é muito salgada. Aí a gente vai fazer atividade na página 53. Vamos lá. Número 1. Marque as afirmativas corretas. Tudo que for correto, você vai fazer um X ou você pode pintar. Pega um lápis de cor e pinta, tá? A água é fonte de vida. Água é fonte de vida? Se você concorda que a água é uma fonte de vida, você vai pintar esse quadrinho. Se você não concorda, você não vai fazer nada. A água não é um recurso natural? Será que isso é verdade? Se você concorda que isso é verdade, você vai pintar. Se você não concorda, você não vai fazer nada, certo? A água é um elemento natural e indispensável para os seres vivos. Se isso for verdade, se você concorda com isso, você pinta. Se você não acha que não é, então você não faz nada, certo? Haveria vida na Terra mesmo se não tivesse água? Será? Pensa aí, se você vai pintar ou não. As plantas não precisam de água. Será que isso é verdade? Pensa aí. Vamos para o número 2. Responda a questão seguinte. Desembaralhando as sílabas do retângulo. Qual a importância da água? Então, você vai fazer o quê? Você vai desembaralhar esses quadradinhos e aí você vai formar a frase correta aí. Tá? Qual a importância da água? Faz com calma, bastante atenção, tá bom? Vamos para o número 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Água potável é a letrinha A. Letra B, água doce. Letra C, água mineral. Letra D, água salgada. Letra E, água poluída ou contaminada. Vamos lá. O primeiro quadrinho tá assim. É prejudicial à saúde, pois contém substâncias nocivas ou micróbios. Pensa aí se vai ser A, B, C, D ou E. É a água sem cheiro, sem cor, sem sabor e livre de micróbios. Que água é esta? A, B, C, D ou E? Presta atenção, hein? Muita calma. Água rica em minerais. Que água será essa?
É assim chamada porque não contém o sabor salgado da água dos mares e oceanos. Olha só, que água é essa? Água potável, água doce, água mineral, água salgada ou água poluída, contaminada. Ela está nos mares e oceanos. Olha que fácil. Precisa nem falar, né não? Continuando aqui na página 54. Leia para responder. A poluição das águas. A falta de consciência do ser humano vem causando a poluição dos mares, dos rios e dos mananciais, porque se despejam nesses lugares a água suja que vem dos esgotos não tratados, substâncias tóxicas das indústrias e até mesmo o lixo das casas. Isso causa um grande desequilíbrio ambiental e provoca sérios danos à nossa saúde, à nossa própria sobrevivência, além de ameaçar outros organismos que também habitam a Terra. Olha só. Número 4. Quem é o maior responsável pela poluição das águas? Quem é, gente? O maior responsável pela poluição das águas. Quem que, por vezes, não joga o lixo na lixeira, que joga tudo em qualquer lugar, chupeia bala. Ao invés de jogar o papelzinho no lixo, joga lá pela rua. Quem faz isso? É a mesma pessoa que está lá sendo responsável pela poluição das águas. Pensa aí, quem faz isso? Número 5. Como o ser humano vem poluindo as nossas águas? Tem aí no textinho. Volta lá no textinho para você encontrar essa resposta, tá bom? Número 6 é muito fácil. Você vai encontrar no diagrama palavras relacionadas com água e você vai escrever ela no ladinho. Capricha nessa letra, arrasa, tá bom? Ó, beijo no seu coração, fica com Deus, boa sorte, muita calma, tá bom? Porque a atividade tá fácil, mas você precisa ter um pouquinho de calma, tá legal? Fica com Deus, boa sorte, que Deus te abençoe, tá? Precisando de mim, é só falar. Beijinho e até amanhã.